O cristão deve se preocupar com a questão de casamento misto? Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo de Deus, do Deus Altíssimo. Pelo tema dessa lição, também vou então dizer que também sou casado há 39 anos, quase 40, para a glória de Deus. O tema dessa lição: Esdras e Neemias combatem o casamento misto, lição 12. E temos o texto áureo que diz: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Verdade prática. O lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. A leitura bíblica em classe será em Esdras capítulo 9, versículos de 1 a 4, Neemias capítulo 13, versículos de 23 a 26, também capítulo 9, versículo 38 e capítulo 10, versículos 1, 29 e 30, que passo a ler agora com um suave comentário. Esdras capítulo 9, versículo 1. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: O povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eu sei que a maioria das pessoas que estão me ouvindo, estou comentando agora, certamente nem precisaria dessa observação, mas eu vou fazer assim mesmo porque eu já escutei e parecia que a pessoa estava falando sério. Então dizia que o problema dessas pessoas eram, por serem heteus, ferezeus, jebuseus, amorreus, que era um povo cheio de eus. Por favor, não diga isso. Está errado. Esse eus aqui, ele é derivado, por exemplo, cananeus é derivado, é um pátrio de quem nasceu em Canaã. E jebuseu, quem nasceu em Jebus e assim por diante. Então não tem nada a ver com essa questão. Vou seguir agora no versículo 2. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. 3. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. A pequena observação aqui é que quem ouviu tal coisa, quem rasgou as vestes, foi Esdras, que é o autor do livro e que o livro leva seu nome. Versículo 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado, atônito, até ao sacrifício da tarde. Neemias capítulo 13, versículos de 23 a 26.
Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Versículo 24. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles. Eles arranquei os cabelos, eu os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Rápido comentário, lembrar que nós estamos aqui lendo Neemias, um livro do Antigo Testamento. Então, quando ele diz que espanquei alguns deles, eles arranquei os cabelos, talvez alguém diga que isso não é literal, mas eu avento a possibilidade até que seja. Mas a questão é, isso poderia ser feito nessas condições, porque Neemias era o líder judeu naquele momento de maior expressão, então poderia ter sido feito por Neemias, estaria dentro do contexto, dentro da realidade do povo naquele momento, mas jamais pensar em fazer isso agora no Novo Testamento, ou seja, nos nossos dias. Versículo 26. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele e sendo amado de seu Deus, e pondo-o Deus rei sobre todo o Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Neemias capítulo 9, versículo 38. E com tudo isso fizemos um firme concerto e escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias capítulo 10, versículo 1. Agora, e os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias e de Zedequias. Versículo 29. Também em Neemias capítulo 10. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos. Versículo 30. E que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. O objetivo geral da lição é salientar o perigo das uniões ilícitas. Nesta lição, iremos estudar o grave problema tanto do casamento entre judeus e mulheres pagãs, como de homens pagãos com mulheres judias. Veremos a enérgica ação de Esdras e de Neemias para solucionar este problema e também o que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Na lei de Deus aparece a ordem: não faças concerto com os moradores da terra, nem tomes das suas filhas para os teus filhos. Foi por este motivo que o sacerdote Esdras, conforme a leitura da nossa lição, ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa. Semente santa aqui está sendo considerado o povo de Israel, né? Povo de Israel, Antigo Testamento, povo escolhido. Assim como no Novo Testamento, o povo escolhido será a igreja. No Novo Testamento, o povo escolhido é a igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
O povo começou a seguir as abominações dos povos. Ele, então, chorou, rasgou seus vestidos e buscou com profunda dor a ajuda de Deus, reconhecendo que eles, com isto, haviam deixado os mandamentos, violando-os, aparentando-se com os povos destas abominações. O resultado deste movimento foi uma purificação e tomada de atitude firme em obediência à palavra de Deus. Essa lição será ministrada em 5 capítulos. Capítulo 1. Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Capítulo 2. Por que um judeu não devia casar com uma pagã? Capítulo 3. A sobrevivência do povo judeu. Capítulo 4. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. E capítulo 5. Espera em Deus. Então vamos ao capítulo 1. Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Importa ressaltar que na teologia esse termo casamento misto refere-se no Antigo Testamento a casamento entre judeus e não judeus, ou seja, entre homem judeu e mulher não judia e entre mulher judia e homem não judeu. É esse o significado de casamento misto, porque hoje quando se fala casamento misto, aí se usa, às vezes no caso, para dizer, se um é negro, o outro é branco, então é casamento misto. Aí o outro vai dizer, se um é brasileiro e o outro é europeu, é casamento misto. Então, nessa linguagem teológica, o que a gente está falando então é isso. Nesse contexto, ele está inicialmente, principalmente em relação aos textos que foram lidos, está sendo falado em relação a casamento entre judeus, considerando homem ou mulher, e não judeus, considerando na outra parte homem ou mulher também. Sempre, claro, casamento entre um homem e uma mulher. Quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado, manifestando sua profunda tristeza, rasgou seu vestido, sua capa e arrancou os cabelos, tanto de sua barba como de sua cabeça, e assentou-se atônito na praça. A notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade, e muitos reuniram-se a ele. Na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou seus joelhos diante do povo e orou a Deus. E todo o povo chorou com grande choro. O efeito da atitude de Esdras foi imediato. Secanias, um judeu bem conhecido e que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante de todo o povo: Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus. E faça-se conforme a lei. Disseram a Esdras: Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te. O arrependimento do povo. Esdras levantou-se e ajuramentou a todos que fariam conforme as palavras de Secanias. E o povo jurou. Todos os que haviam retornado do cativeiro foram convocados, e Esdras falou-lhes: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas. Fazei confissão ao Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas. E responderam todos: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer.
Sobre este negócio foram postos que Jonatas e Jazeias, auxiliados por 2 levitas. Eles receberam a incumbência de supervisionar o encerramento definitivo destas uniões proibidas pela lei de Deus. Antes mesmo da chegada de Esdras a Jerusalém, Neemias já havia enfrentado o problema do casamento misto. Vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias os fez jurar que não mais fariam isto. Neemias afastou de entre os sacerdotes e de entre os levitas aqueles que eram estranhos e contratou novos sacerdotes e levitas para preencherem os cargos vagos. Um dos netos do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalate e foi afastado por Neemias. Um comentário rápido, breve aqui, quando ele fala que eram estranhos, é que eram filhos de casamentos mistos, filhos de judeus com pessoas não judias ou gentílicas, e estavam exercendo cargos no templo, cargo eclesiástico, de sacerdotes ou de levitas. Então, nesse momento aqui, eles foram, se fosse na linguagem do serviço público, foram exonerados. A síntese do tópico 1, Esdras combateu o perigo da união mista com contundência. Capítulo 2. Por que um judeu não devia casar com uma pagã? Deus havia proibido o casamento misto. Há várias referências sobre isso no livro de Deuteronômio, no livro de Êxodo, no livro de Josué. A desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade desta proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião de sua mulher pagã. Além disso, a história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. Vejamos 2 casos. O primeiro deles, Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu o grande templo em Jerusalém, contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Elas perverteram seu coração de Salomão, e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. Como consequência do seu pecado, no reino de seu filho Reoboão, as 10 tribos do norte separaram-se e constituíram-se em um reino independente sob a liderança de Jeroboão. O segundo caso, Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel, princesa sidônia. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Quando a gente diz que Jezabel fortaleceu o culto a Baal, fica claro que o contrário disso também é verdade, ou seja, ela enfraqueceu em muito a comunhão do povo de Israel. Agora falando de Israel, reino do norte. Enfraqueceu em muito a comunhão com o povo de Israel, reino do norte, com o Deus Todo-Poderoso. A síntese do tópico 2 é: Deus proibiu a união mista entre os judeus porque a consequência dessa prática é nefasta, conforme a história de Israel mostra. Capítulo 3. A sobrevivência do povo judeu. Existem judeus até os dias de hoje porque, embora espalhados por quase todos os países do mundo, não se misturaram com os povos no meio dos quais passaram a viver, conservando-se sempre separados. Este é o resultado da obediência à orientação dada na lei divina, que inspirou outras leis que regem os judeus em todo o mundo, as quais proíbem que uma pessoa judia se case com uma não judia. A lei de Deus proibia que pessoas judias casassem com pessoas não judias ou gentílicas.
no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o povo separado de Deus, o povo separado para Deus, o povo que ele separou para si, é a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se hoje em dia você encontrar um número de judeus que continuam agindo dessa forma ou não agindo, isso agora, do ponto de vista das Escrituras, é irrelevante. Isso valeu até o momento da chegada de Cristo, quando ele disse: sobre esta pedra, a pedra era ele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A partir daquele momento, o povo separado para Deus passou a ser a Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A preservação do povo judeu é considerado um milagre quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países, como, por exemplo, Espanha, Polônia, Inglaterra, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, o nazismo na Alemanha. A síntese desse tópico 3 é: a preservação do povo judeu é considerada um milagre. Capítulo 4. Uma palavra final sobre o casamento dos crentes. Nesse sentido, vamos falar de 5 situações de crentes. Número 1. Crentes não casados. Ou seja, estou falando aqui dos solteiros, viúvos, assim por diante. Vamos falar de casamento entre crente e não crente realizado quando ambos não eram crentes. Vamos falar de casamento entre crente e não crente realizado quando um era crente e o outro não era. Vamos falar de casamento entre crente e não crente realizado quando ambos eram crentes, quando casaram e um deles se desviou. E vamos falar de casamento quando ambos são crentes desde antes do casamento e permanecem. Então, esse primeiro subitem, crentes não casados, solteiros, viúvas, separados, assim por diante. Abro aspas. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Fecho aspas. Texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 8 e 9. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: e fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. A Bíblia explica em 2 aos Coríntios as implicações da expressão no Senhor. E cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre este texto. Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com um infiel, porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento de um crente com um descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. Em segundo lugar, vamos falar de casamentos realizados entre crentes quando ambos não eram crentes. Pessoas se conheceram, eu diria que até a maioria das famílias que estão na igreja tem esse perfil. As pessoas se conheceram e tempo depois, se não a maioria, mas pelo menos um percentual será sempre muito grande. As pessoas se conheceram e casaram e vieram para a igreja. Às vezes nem necessariamente nessa ordem, né? Às vezes vêm até para a igreja para depois casarem. Mas enfim, o importante Deus sempre vai considerar o final das coisas, né? Como disse Salomão, melhor é o final das coisas do que o seu princípio. Por isso que a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então o importante é estar em Cristo quando? Agora. Se está agora,
Aí o texto ainda continua. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, o importante é o daqui para frente. Com Deus sempre é possível recomeçar enquanto, claro, estamos vivos. Nesse caso, que caso? O caso de pessoas que não eram crentes e vieram para a igreja e se casaram, ou se casaram e depois vieram para a igreja, enfim. Nesse caso, deve-se honrar o cônjuge da mesma forma que se fazia antes de aceitarem a fé em Jesus. Ainda que agora teu ponto de vista seja diferente. Está escrito: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Eu digo aqui, e você já deve ter ouvido coisas desse tipo, casal que se separa, se conheceram quando não eram crentes, vieram para a igreja, depois se separam, e às vezes a gente ainda ouve coisas desse tipo, porque ele ou ela não acompanhava o meu ministério, não desenvolvia, isso não vale, isso não é argumento não, tá? O que Deus uniu, não o separe o homem. Os dois formam uma só carne. É assim que está escrito. Então, o texto que vale é: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todo casamento tem dificuldade. Eu vou falar todo, no mínimo, tá. Vai ter sempre alguém que vai dizer: o meu nunca teve dificuldade nenhuma e tal. Então tá certo. Então eu vou falar aqui maioria, né? Eu estou casado há 39 anos, para a glória de Deus, e posso afirmar isso. Converso com muitas pessoas. Aliás, tenho que aqui deixar o meu grande abraço aqui para os casais aí que fizeram boda de ouro recentemente, e alguns tiveram ainda tempo de fazer festa, outros já não fizeram por causa da pandemia, mas Deus sabe de todas essas coisas. E ainda, abro aspas, mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Então, o que é isso? Estamos falando de casamento entre crente e não crente. O marido é crente, a mulher não é. Ou o contrário, a mulher é crente, o marido não é. É até a maioria dos casos, né? Geralmente a mulher vem primeiro. A gente tem que, nesse ponto aqui, tirar o chapéu, como se diz na gíria, para as esposas. A maioria dos casos de pessoas, de famílias que não eram crentes, a mulher veio primeiro. A maioria. Converso muito com isso. Tem alguns testemunhos tão bonitos sobre isso. Tem uma irmã que dizia, lá na Esplanada dos Ministérios, em Brasília: meu marido zomba a beça, diz: olha, vamos fazer uma igrejinha pra gente também, olha, eu vou ficar na tesouraria para eu ganhar um dinheirinho e tal. Eu não dava importância nenhuma. Aí passa um tempo mais, ela diz: sabe, meu marido aceitou Jesus. Glória, eu não sei se... Vamos ver, né? Vamos ver, aí passa mais um pouquinho. Ele vai se batizar, pastor. Eu digo: então Deus está fazendo a obra, né? Está fazendo mesmo. No momento seguinte me mostrou a foto do marido lá sendo batizado, todo de bata branca e tudo mais, aquele que ela mesma dizia que vivia zombando. É assim, Deus tem seu tempo para fazer. E os pecados que ele cometeu lá de zombar dos crentes, os pecados foram perdoados, irmão. Com Deus sempre é possível recomeçar. E geralmente é assim, a maioria dos casos. Se esse é o seu caso aí, é o caso da sua família, então vocês formam um casal normal. Geralmente a mulher vai primeiro e tal. Vamos lá, meu bem, fala pro marido. O marido: não, comigo não, e tal. E às vezes depois vai o marido, às vezes fica mais crente do que a mulher, viram bons obreiros, pregam a palavra. Deus sabe como fazer as coisas. Quando o Espírito Santo ele entra na pessoa, é algo indescritível. Não dá para a gente explicar por palavras. Só quem passou por essa experiência sabe do que eu estou falando. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar-se com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Abro aspas. Mas aos outros digo eu, não o Senhor: se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe.
E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se. Porque, neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Sujeito ou sujeita, né? É irmão ou irmã. Mas Deus chamou-nos para a paz. Porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Fecho aspas. Texto de 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 12 a 16. Terceiro caso, casamento entre crente e não crente, realizado quando um era crente e outro não. Ou seja, um era crente, o outro não era crente. E hoje continua do mesmo jeito. O que era crente continua crente, o que não era crente continua sem ser crente. Vamos falar disso agora. Casamento é uma união total entre homem e mulher. Jesus disse, não são mais dois, mas uma só carne. Isto fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo o corpo, a alma e o espírito de ambos. Casando-se o crente com um que não é crente, pode naturalmente obter união de corpo e, em parte, de alma, mas é impossível que haja união de espírito, pois, enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro é do reino das trevas. Que diferença tremenda que abre uma brecha muito triste na união. Ainda que o crente tenha pedido perdão a Jesus por esta falta cometida, vive agora preso a um outro com quem não tem nenhuma união no espírito. É impossível calcular o sofrimento que uma união desta natureza tem causado. Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou, ou seja, que a parte crente errou contra a Bíblia, amando mais o casamento do que a Deus. Em lugar de ter se estabelecido um lar cristão, uma plataforma do Evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja, houve um triste recuo. Um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Em lugar de um lar cristão, com uma viva influência sobre os filhos, forma-se um lar sem definição espiritual. Só resta ao irmão ou irmã orar e pedir oração para Jesus salvar seu cônjuge, tendo em vista que esse desejo, mesmo de coração, poderá ser realizado ou não. Quarto caso, casamento entre crente e não crente realizado quando ambos eram crentes e um deles se desviou. É triste. Porém, é mais comum do que parece. Dentre o que já ouvi, li e observei, se um homem e uma mulher conversam ao longo de certo tempo, 1 ano, por exemplo, será bem provável que conheçam o verdadeiro caráter cristão de um e de outro. Pode ser namoro de crente, sem fornicação ou mera amizade. Aliás, falar namoro de crente sem fornicação é pleonasmo, né? Porque se é namoro de crente, não pode haver fornicação. Se tiver fornicação, não é namoro de crente. Mas e se as pessoas estiverem na igreja, ou um deles estiver na igreja? Ainda assim, eles estão na igreja, mas o namoro não é de crente. E eles estão cometendo um pecado que deixa eles fora do reino dos céus enquanto não se consertarem. É assim que está escrito. Na maioria dos casos em que um dos dois se desviou, se houve um tempo razoável de amizade ou namoro cristão, foi possível entender o caráter cristão do pretendente ou da pretendente. Parece que, na maioria das vezes, a pessoa fecha os olhos para não enxergar que está para se casar com alguém que, mesmo dizendo-se irmão ou irmã, não deverá perseverar por muito tempo no caminho do Senhor. A prova, então, se torna difícil, como diz o poeta. A peleja é tremenda, torna-se renhida.
do hino 212, né? A peleja é tremenda, torna-se renhida. Mas qual a solução para o cônjuge que deseja permanecer fiel ao Senhor? Retorno às Escrituras. Abro aspas. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Aqui está falando de filhos, crianças, porque Jesus disse, deixai vir as minhas criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus. Então, o marido, no casal, um dos dois é crente e o outro não é. Tem filhos, crianças. Mesmo se os dois não fossem crentes, a palavra vale para as crianças. Deixai vir as minhas criancinhas, porque dos tais é o reino dos céus, disse o Senhor Jesus. Aí alguém vai perguntar, mas criança até que idade, pastor? Aí a Bíblia não diz. Não diz. Eu posso afirmar que se for criança muito pequena, como minha netinha que está com 2 meses, aí certamente ela está com a salvação dela garantida em qualquer situação. É uma criança de 2 meses. Mas se for que aquela história de pai continuar chamando pai e mãe continuar chamando de filhinho ou filhinha, mesmo quando o filho já tem boa idade, então, por exemplo, certamente que depois dos 20 anos não vale mais, isso não se aplica mais. Mas só que o intervalo tá aí então para você meditar. Aliás, coloque aí a sua opinião, o que você acha, que idade que deve ser isso. Coloca aí no comentário aí no YouTube aí que a gente abre até uma conversa de edificação. Então, continuando o texto entre aspas, né? Estava no ponto de doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Fecho aspas. Além disso, orar e pedir oração para Deus garantir primeiramente a tua salvação, que permanece na fé, e em segundo, trazer de volta ao Senhor teu cônjuge desviado nesse momento. E o quinto caso? Casamento quando ambos são crentes desde antes do casamento. Alguns dirão que nesse caso é moleza, né? Olha a frase que me vem: todo peso em ombro alheio é leve. João 10:10 diz que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. A primeira coisa que o diabo tem prazer em destruir, o ser humano, é a vida. Então, ele veio para matar. Então, destruir a vida nem entra em questão. Então, para a gente falar em destruir, a coisa que ele mais tem sede em destruir é justamente a família. Porque a família é a célula macro da sociedade. Destruindo a base familiar, ele destrói a base da sociedade. Mas em nome de Jesus, você que preza a sua família, você que tem a sua família, quando alguém vier com essa conversa, olha, família é uma instituição falida, clama o sangue de Jesus tem poder, e diz assim, só se for a tua, porque a minha não é não, a minha está amparada, está guardada nas mãos do Senhor e vai continuar assim em nome de Jesus. É bom a gente ter isso em mente. Há certas coisas que não dá para a gente ouvir e ficar calado. Se falar, que fale longe de mim. Se falar uma coisa dessa, eu vou ter que dar o troco. A menos que eu não faça parte da conversa, né? Também não dá, né? A pessoa está dentro de um ônibus e tal, tem 2 pessoas conversando, um fala um negócio desse, você entra lá no assunto, aí ele vai dizer, eu nem estava falando com você. Realmente não estava, né? Então aí não dá, né?
A não ser que às vezes com jeitinho, né? Tem gente que chega e escuta, eu posso participar dessa conversa aí e tal, mas aí já vai ter que ter todo um jeitinho para falar, porque você nem era chamado no assunto, né? O evangelho tem que ser pregado, sobretudo, com sabedoria. Destruir famílias é a estratégia do diabo para produzir maiores estragos na sociedade. Então, são várias tentações e, lamentavelmente, é comum sabermos de irmãos e irmãs que não conseguiram resistir e caíram. Alguns tombaram mesmo quando eram pastores, pastoras, evangelistas, professores e assim por diante. Dou graças a Deus pelos que permanecem fiéis, pelas famílias que estão presentes nas igrejas locais pelo mundo afora. A síntese desse tópico 4 é: o casamento é a união total entre um homem e uma mulher. Capítulo 5. Espera em Deus. Findamos este estudo sobre o casamento misto, onde a palavra de Deus é muito clara neste apelo. Espera em Deus. Jovem, o seu desejo de ter um lar e experimentar a riqueza do amor de um companheiro ou de uma companheira é natural. Lembra-te de que Deus ouve a oração. Quando Eliezer orou pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. Glória a Deus. Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante de teus olhos, pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus, pois Ele, Deus, faz que o solitário viva em família. Deus, que trouxe a companheira para Adão, poderá fazer isto por ti. Espera, pois, no Senhor. E como está escrito no livro de Daniel, mas se nada disso acontecer, permaneça fiel ao Senhor, porque você certamente vai sair ganhando. É aquela passagem dos 3 hebreus, que quando Nabucodonosor disse para eles: olha, quando vocês ouvirem agora o som da buzina, do pífaro, para me adorar, vocês terão que me adorar. E se não me adorarem, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente. E quero ver quem é o Deus que vai livrá-los de nossas mãos. Aí os jovens dizem: olha, rei, nós bem sabemos que o nosso Deus pode nos livrar. Mas se não livrar, ainda assim não adoraremos aos teus deuses como está sendo ordenado aqui na Babilônia. Pois é, aí depois a história segue, dizendo que eles foram jogados na fornalha de fogo, e depois Nabucodonosor, ele tinha um ângulo que ele podia olhar como estava acontecendo as coisas dentro da fornalha, e viu que os 4 seres estavam passeando. E ele fica: mas como pode ser isso? Nós não jogamos 3 na fornalha? Como pode ser isso? E agora tem 4. E eles não se queimaram. Suas roupas não queimaram. Suas vestes não se queimaram. Nem só um fio de cabelo de suas cabeças se queimou. E esse quarto que está passeando com ele tem a aparência dos filhos dos deuses. Aí Nabucodonosor disse, né? Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, aqueles 3, que enviou o seu anjo para livrar os seus servos que confiaram nele. A gente, quando conta essa história, conta sempre com o viés: vai ser jogado, mas vai ser tirado. Eles não sabiam se iam perecer na fornalha ou não, mas a verdade é que eles optaram por confiar no Senhor, Deus de Israel, que é o Senhor nosso Deus, confiar mesmo com risco de perder a própria vida. E se fosse assim, que fosse. Então, a mensagem completa que está dada aqui se não apareceu ainda o servo do Senhor para ser teu esposo, se não apareceu a serva do Senhor para ser tua esposa, continua buscando ao Senhor, esperando no Senhor. Possivelmente, o mais provável é que apareça, mas existe a possibilidade de também não aparecer.
Deus tem seus planos para cada um. Se o plano de Deus para determinada pessoa for que a pessoa não tenha casamento, isso vai ser dessa maneira. Mas nem por isso vai impedir. Uma coisa vai impedir a sua felicidade, a sua comunhão com Deus, se você permanecer fiel a Ele. Uma coisa é certa. No céu, a alegria de estar lá será maior que a alegria do melhor dos casamentos, do mais próspero dos casamentos e de qualquer outra coisa que a gente possa imaginar aqui na Terra. A síntese desse tópico 5 é: ouça este bom conselho, espera em Deus. Concluindo, temos 5 sentenças, vamos dizer assim, 5 afirmações para você. Em teologia, casamento misto, essa é a número 1. Se refere primeiramente ao casamento entre um homem e uma mulher, sendo um dos dois cristãos e o outro não. Então, quando falamos casamento misto no meio cristão, é disso que estamos falando. Número 2. O casamento misto devia e deve ser evitado porque está ensinado nas Escrituras, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, sendo que no Antigo Testamento era casamento misto, casamento entre judeus e não judeus. E no Novo Testamento, na nossa realidade, atualmente, casamento misto é o casamento entre um cristão e o outro não cristão. 3. O casamento na mesma etnia judia era recomendado no Antigo Testamento, assim como hoje o é na Igreja do Senhor entre pessoas da fé. Item 4. Se o crente se decidir por um casamento misto com um não cristão, estará propenso a ter grandes dificuldades espirituais em relação à sua futura família. Número 5. Não se pode mudar decisões do passado. Portanto, se você estiver com essa situação de casamento misto, ore e peça oração para Jesus salvar seu cônjuge. Se você assistiu até aqui, não esqueça, dê o seu like, curta, compartilha, comente, se inscreva no canal. Deus abençoe você e sua casa. Se for o seu caso, Deus abençoe, Deus venha salvar logo em breve o seu cônjuge e que essa mensagem ajude a mover aí o braço de Deus, ajude para contribuir para que essa bênção chegue logo até você. Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus. Amém.